Olá, querido, querida, muito prazer estar com você aqui. Já deixa aí o seu joinha se gostar do vídeo. Se inscreve no canal, motiva o pessoal a se inscrever. E vem com a gente estudar a palavra do Senhor nesses minutinhos. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Meu amado, minha amada, esse texto de 1 Samuel, capítulo 15, você pode ler depois todo o capítulo aí com a sua família, né? Ou no seu trabalho, você que já está no trabalho, na hora do seu almoço. Esse capítulo fala de uma história muito impactante da parte do Senhor com Israel, porque o Senhor ordenou, né, por meio de Samuel, que o rei Saul fizesse uma destruição total sobre os amalequitas, não poupasse nada, nem ninguém, porque o povo amalequita, eles tinham feito muita maldade, muita mortandade contra Israel. E aí o rei Saul, a sua vaidade, né, ele não cumpre aquilo que o Senhor falou, ele cumpre parcialmente, ele deixa o rei vivo, o rei que matou uma porção de gente, o rei sobre o qual o juízo de Deus veio sobre ele, e poupou também os melhores animais, né? Com a desculpa de que aquilo seria uma oferta do povo de Deus ao Senhor. Meu amado, minha amada, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que toda essa história não tem a ver com uma vingança pessoal, né? Mas sim de um juízo, né? A Bíblia diz que a medida de maldade, né, vai enchendo, né, o copo da paciência de Deus. E aí Deus chega uma hora que ele dá o basta. Muitos podem achar assim uma contradição, Deus de amor fazer isso, mas a verdade é que a Bíblia diz que, por exemplo, há dois caminhos, né, o da vida e o da morte. Existe o céu e existe o inferno. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, apesar de ser um assunto para a escola dominical, né, eu explico um pouco, né, esse texto porque é um texto mais difícil. Mas seguindo adiante, o que acontece com o rei Saul? Ele está muito preocupado consigo mesmo. Ele está entregue à vaidade. Se você for comigo aí, ó, nos versos anteriores, então vê a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E aí então vem a desculpa de Saul no verso 15, né? Que foi para sacrificar o Senhor, você pode ver aí no verso 15. E aí então, Saul começa a pedir a Samuel, o profeta, que tinha ainda, né, um bom crédito com o povo, né, sempre teve, né? Saul mente no verso 20, diz que, olha, eu não pequei, na verdade, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Ele está mentindo ainda. E aí Samuel no verso 22, eu estou resumindo muito rapidamente, né, diz: tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Então, o verso 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então a gente vê aí já o contexto. E por fim, o rei Saul vai se colocar diante de Samuel dizendo: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Agora, depois de confrontado muito fortemente, é que ele admite o erro dele, né? Ele diz: pequei. Antes ele disse que não, ele estava certo. E aí Samuel é duro com ele, porque o Senhor disse a ele, né, no verso 26, olha, agora o Senhor te rejeitou o teu reinado, né? E você não vai reinar mais. Saul então se desespera no verso 27 e roga, né, que Samuel vá com ele, né, até lá fora. Isso aí vai estar lá no verso de número 30, né? No verso de número 27, diz que ele chegou a segurar na orla do manto de Samuel. E aí Samuel declara a ele uma outra palavra, no mesmo sentido, que o Senhor rasgou de ti o teu reino, o reino de Israel, e o deu a teu próximo, verso 28. Então você vê que Saul está entregue à vaidade. Em primeiro lugar, ele não admite o erro dele, depois de confrontado, depois que ele vê que o juízo chegou sobre ele, ele ainda diz: pequei.
Mas não porque ele está arrependido, mas porque ele está vendo escorrer pelas suas mãos, né, o seu reinado, o reinado de Israel. E aí, queridos, a gente sabe que nós não temos nada com esse mundo, né? Nós não temos que seguir a vaidade desse mundo. Nós temos que fazer o contrário do que o rei Saul vinha fazendo. Ele dava muito valor à aparência, né? À vaidade do seu coração. Ele queria ser visto, ele queria ser notado, né? Você que já estudou Samuel, você vai lembrar que lá atrás, né? Ele era alguém com uma autoestima baixa, então ele queria compensar isso, né? Com o cargo de rei. Quando na verdade ele tinha que amar o Senhor, porque o Senhor o amou, o escolheu, o tirou. Samuel disse para ele, ó, o Senhor tirou você de um lugar em que você não era nada. E agora você está apegado, né, a essas coisas e não obedece a Deus. Então isso é muito importante a gente pensar. Será que nós estamos realmente valorizando o Senhor em nossa vida? Será que nós estamos presos a algum tipo de vaidade? Será que nós estamos presos à opinião, né, das outras pessoas? Isso é importante para nós, que as pessoas nos achem bonitos, bonitas, inteligentes, pessoas que tenham condição de vida. Será que a aparência, né, tem sido uma coisa que a gente está correndo atrás? Como cristãos, nós temos que ficar longe dessas coisas e pedir que Deus trate o nosso coração, né, e afaste de nós todo tipo de vaidade. Saul aqui, ele não se importava de perder o Senhor. Você vê que ele pede aí, né, para Samuel seguir com ele até diante do povo ali, né, para o povo achar que eles estavam bem, que Saul estava bem na fita. Isso era o que importava. E a pergunta é, o que nos importa de verdade? Nos importa o que o Senhor quer ou o que o mundo ou a nossa carne quer, a nossa vontade própria? Olha, o Senhor, com certeza, vai levar um povo para o céu. E esse povo é aquele povo que ama Jesus. É o povo que creu, que nasceu de novo, que morreu para o mundo, que não olha mais para trás, como a mulher de Ló fez, mas que olha para cima, que olha para o céu. É esse povo que vai entrar. A porta é estreita, né? E eu creio que você que me ouve, né? Se você já fez essa profissão de fé, eu tenho certeza que para você não tem alto valor, né? Essas coisas, o que você veste, né? O teu corpo, se é o corpo mais bonito, né? Mas o que você preza como valor, né? É Deus e não suas propriedades, não a sua inteligência, não a sua capacidade disso ou daquilo outro. Então, amado, nós temos um Deus, né, que tem nos abençoado, que tem nos guardado, e Ele nos amou, e Ele deseja que nós também o amemos, né? E aí eu quero terminar dizendo também uma outra coisa. Deus vai chamar um homem segundo o seu coração. Um homem que vai ser provado, um homem que vai ser testado, mas um homem que vai ser honrado. Eu quero terminar dizendo que o povo de Deus, ele passa por aflições, ele passa talvez por esquecimento, né, das pessoas, ele passa por dificuldades, talvez você esteja hoje numa grande dificuldade, seja por escassez de provisão na sua casa, seja por enfermidade, um problema de família, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é conosco. E nós estamos nessa jornada para entrarmos no céu, né? E até lá, o Senhor vai estar conosco para nos abençoar e para nos honrar, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.